Olá, senhores. Estamos aqui mais uma vez, para falar sobre ultrassom. Meu nome é Rafael, Os senhores já sabem bem. E hoje nessa aula, na verdade, nós vamos continuar da parte de apresentação sobre os elementos, que compõem os fundamentos básicos do ultrassom, que é onda, os tipos de onda, Agora vamos entrar na área da frequência, do comprimento de onda, da velocidade do som propriamente dita, E para a gente não perder tempo, com esse tipo de apresentação formal, vamos começar logo nossos estudos, Então, senhores, olha só. Vamos começar agora falando aqui, acompanhem comigo, por favor, sobre a frequência, Bom, primeiramente, qual é a melhor forma, a forma mais simples da gente no nosso estudo entender o que é frequência? Bom, eu particularmente, Rafael, gosto de entender que frequência trata-se do número de vezes que o fenômeno se repete por unidade de tempo. Ou seja, com que frequência você estuda na semana, durante uma semana? Com que frequência você estuda? Eu estudo 5 vezes por semana, ou seja, o fenômeno se repetiu 5 vezes em quanto tempo? Em uma semana. Logo, a sua frequência seria 5 vezes por semana. Entenderam mais ou menos? O número de vezes que o fenômeno se repete por unidade de tempo. Número de vezes que o fenômeno se repetiu? 5. Unidade de tempo? Semana é uma unidade de tempo. Certo? Então vamos à leitura para um melhor aprofundamento. Acompanhem comigo. As ondas acústicas, ou som propriamente dito, são classificados de acordo com suas frequências e medidos em ciclos por segundo, ou seja, o número de ondas que passam por segundo pelos nossos ouvidos. A unidade ciclos por segundo é normalmente conhecida por Hertz, com a abreviatura Hz. Bom, olha só. Com relação a esse parágrafo, qual é o nosso entendimento lógico? Bom, primeiramente, como é medido, como é aferido, em que tipo de grandeza é dada a frequência? Bom, na mecânica, nós temos que é em rotação por minuto, mas nós não estamos lidando com mecânica, então foi apenas a nível de informação. No nosso caso, frequência ela é dada em ciclos por segundo, ou Hertz, O Hertz significa exatamente ciclos por segundo. Agora, como assim ciclos por segundo? Senhores, recordam que eu acabei de falar há cerca de uns 40 segundos atrás que frequência pode ser entendida como o número de vezes em que um fenômeno se repete por unidade de tempo. E como isso se aplica a ciclos por segundo, que é o mesmo de Hertz? Muito simples. Observem, senhores, número de vezes que um fenômeno se repete. Para um fenômeno se repetir, ele tem que ter acontecido mais de uma vez. Quando um fenômeno acontece, começa e termina, certo? Quando um fenômeno começa e termina, significa que houve um ciclo, certo? Você começar esse vídeo e terminar esse vídeo é um ciclo, certo? É um ciclo. Você teve um começo e teve um fim, certo? Agora, número de vezes que um fenômeno se repete. Beleza, isso fica traduzido como ciclo. E o que eu falo em seguida? Por unidade de tempo. Segundo. Então, a definição que eu lhes dei, número de vezes que o fenômeno se repete por unidade de tempo e ciclos por segundo, estão num patamar de equilíbrio, Eles se equivalem. Então, por conta dessa definição, fica explicado por que ciclos por segundo, ou Hertz, como preferirem, é exatamente a grandeza que traduz os valores de frequência no ultrassom, certo? Ou em frequências sonoras, frequências de ondas sonoras, é dado em Hertz. Ok, senhores? Bom, continuemos a leitura. Assim sendo, se tivermos um som com 280 Hz, significa que por segundo, olha aí a unidade de tempo novamente, significa que por segundo passam 280 ciclos ou ondas por nossos ouvidos.
Note que toda frequência acima de 20.000 Hz ou 20 kHz é inaudível, denominada frequência ultrassônica. Senhores, 280 Hz, o que isso acontece? 280 Hz significa exatamente 280 ciclos por segundo, ou seja, em apenas um segundo passaram-se 280 ondas pelos nossos ouvidos, ou 280 ciclos, tanto faz, chamem como preferir, certo? E quando ele afirma que a frequência acima de 20.000 Hz ou 20 kHz, ela é denominada ultrassônica e é inaudível, não é porque ela está num volume baixo demais ou num volume alto demais. Mais para frente, os senhores vão entender que volume de som não está associado à frequência, volume sonoro está associado à amplitude. Mas não nos aprofundemos nisso agora, vamos manter o nosso foco. E o nosso foco é dizer o quê? Que, falando de frequência, o que torna um som audível ou não ao aparelho auditivo humano é exatamente a frequência. É exatamente a frequência. Certo, senhores? Então acompanhem comigo aqui no esquema abaixo, que aqui nós temos um faixa de onda sonora, como vocês podem perceber. E daqui, de onde eu estou com o mouse, para a esquerda, para a sua esquerda, nós temos que, de 20 Hz para baixo, temos o infrassom. É um som que nós também não podemos ouvir. Porém, o cachorro é um animal que consegue captar ondas infrassônicas, certo? Simplesmente que possuem frequências sonoras extremamente baixas, certo? Abaixo de 20 Hz, até 20 Hz, perdão. Bom, o som, que é o que está compreendido no meio, entre 20 Hz e 20 kHz. Esse sim é o som em que nós temos a capacidade de ouvir. Esse é o tipo de som cujo ouvido humano, o aparelho auditivo humano, é capaz de escutar. Certo? E fica compreendido de 21 Hz, certo? Até 20.000 Hz. Ou, como vocês podem observar ali, mais uma vez, 20 kHz. E por último, não menos importante, temos que daqui, dessa região que eu estou determinando aqui, até a sua extrema direita, temos o ultrassom. Bom, ultrassom. Temos o infra, que é abaixo, e o ultra, que sobrepuja o som. O ultra é o que está acima do som. Então, o ultrassom, já entendemos que é a partir de 20.000 Hz. Qualquer grandeza acima, qualquer frequência acima disso, ultrassom. Certo, senhores? Também não podemos ouvir, vale sempre ressaltar. Certo? Vamos ater aqui as observações. Vamos lá. Considera-se que 20 kHz o limite superior audível e denomina-se a partir desta frequência ultrassônica. É como eu acabei de dizer. Até 20.000 Hz o aparelho auditivo humano capta. A partir daí, acima de 20.000, o ouvido humano já não tem mais capacidade de ouvir. Certo? Bom, entremos agora no campo de velocidade de propagação. Bom, vamos ler e no decorrer da nossa leitura eu vou traduzindo algumas coisas e vou dando algumas informações adicionais que apetecem ao próprio inspetor mesmo que seja de ultrassom ou de equipamentos. É importante saber. Bom, velocidade de propagação. Existem várias maneiras de uma onda sônica se propagar, cada uma com características particulares de vibrações diferentes. Definimos velocidade de propagação como sendo a distância percorrida pela onda sônica por unidade de tempo. É importante lembrar que a velocidade de propagação é uma característica do meio, sendo uma constante independente da frequência. Ou seja, bom, primeiro parágrafo, certo? Diz o quê? Várias maneiras de uma onda sônica se propagar. Nós já sabemos disso, de forma transversal, de forma longitudinal ou de forma superficial. E cada uma com características particulares de vibrações diferentes. Então, senhores, primeiro entendimento que temos que ter sobre velocidade de propagação do som dentro do ultrassom. Ele, de uma forma bem sintética de se dizer,
a velocidade, para determinarmos uma velocidade de propagação, não sendo por meio de cálculo, existem duas vertentes que devem ser, dois parâmetros que devem ser seguidos. Quais são esses parâmetros? Número 1, tipo de material a ser ensaiado. A velocidade do som no aço não é a mesma velocidade do som no alumínio, que não é a mesma velocidade do som no cobre, que não é a mesma velocidade do som no chumbo. Certo? Então, primeiro item, tipo de material. É importantíssimo. Dependendo do material, você vai ter uma determinada velocidade. E o segundo fator, também de suma importância, que pondera, é o tipo de propagação da onda. Ou seja, o aço, certo? A onda longitudinal, se propagando longitudinalmente no aço, tem velocidade x, porém, a onda se propagando no mesmo aço, porém com oscilação transversal, se propagando na transversal, ele já tem a velocidade y. Ou seja, não é a mesma. Não é a mesma velocidade, certo? Então, vamos para fixar isso na nossa mente. Velocidade do som depende de dois fatores. Primeiro, tipo de material. Segundo, tipo de onda. Certo, senhores? Dependendo do tipo de onda ou de material, isso determinará a velocidade. Certo? Pois bem, e com relação à velocidade de propagação, ser uma característica do meio, uma constante independente da frequência. Significa dizer que você pode aumentar a sua frequência à vontade, mas a velocidade de propagação daquele tipo de onda, naquele determinado tipo de material, ela será a mesma. Certo? Não confundam, senhores, velocidade, frequência e amplitude. Certo? Eles podem ter alguma correlação, mas não são equivalentes a nível de se a frequência é x, a velocidade também é x. Não, a velocidade vai ser sempre aquela para aquele material, para aquela onda, certo? Bem como a frequência vai ser a mesma, podendo ser alterada ou não. E não implicará em nada. Bom, vamos entrar agora no campo de comprimento de onda. Bom, comprimento de onda, como eu já havia explicado na outra videoaula, pode ser entendido como a distância de um pico a outro pico, que fica sendo a nossa crista de onda, de uma crista a outra, ou de um vale a outro, que é a região inferior ali da sua onda. Certo? Mas, para termos um entendimento um pouco mais abrangente sobre o assunto, acompanhem comigo na leitura. Muito bem, olha só. Quando atiramos uma pedra num lago de águas calmas, imediatamente criamos uma perturbação no ponto atingido e formando assim ondas superficiais circulares que se propagam sobre a água. Bom, é o clássico exemplo, Estamos de frente para um rio de águas calmas e de repente nós pegamos algum corpo sólido, uma pedra, por exemplo, no caso ali, e largamos ela dentro da água. Essa pedra, ela vai penetrar a água, que é uma interface diferente da interface do ar, que nós temos aqui, e ao penetrar, vai consequentemente provocar uma perturbação nas ondas, nas partículas que compõem o meio líquido, que é a água ali, do rio. Então, ao perturbar as suas partículas, as partículas da água, isso vai acabar gerando o que em consequência? As ondas. Então, nós temos que o ponto onde a pedra atingiu a água é a nossa frente de onda, é a fonte geradora da onda. E a partir dali, se vocês já fizeram isso alguma vez na vida dos senhores, os senhores vão perceber que vão ser geradas várias ondas circulares ao redor da região onde foi jogada a pedra, onde a pedra se encontra ali. E com o passar do tempo, essas ondas vão aumentando de tamanho, porém perdendo intensidade até o ponto em que elas se dissipam por completo, Então, isso ali, aquele caso ali ilustra de uma forma bem simples, bem simplista mesmo, o que é onda, Então, me acompanhem. Neste simples exemplo, podemos imaginar o que definimos anteriormente de frequência, como sendo o número de ondas que passam por um observador fixo. Ou seja, você arremessou a pedra dentro da água.
e você ficou parado, quantas ondas vão passar por você em 1 segundo, por exemplo? 2, 3? Não sei. O importante é saber o quê? Que isso, a quantidade de ondas que passar por você parado em uma unidade de tempo, seja ela minuto, segundo, hora, dia, ano, mês, não importa. Por unidade de tempo, o que vai acontecer? Isso é a frequência. Esse valor é o valor da frequência, certo? Também podemos imaginar a velocidade de propagação pela simples observação e ainda podemos estabelecer o comprimento entre 2 picos de ondas consecutivos. Ou seja, velocidade de propagação. O que está sendo dito ali? Pela simples observação e podemos estabelecer o que mais? O comprimento entre 2 picos de ondas consecutivos. Ou seja, qual é a distância entre uma onda daquela e outra? A essa distância damos o nome de comprimento de onda, certo? Se vocês têm uma vista superior da fonte geradora de onda, vocês vão ver que entre um pico daquele e o outro pico, aquela distância ali é exatamente o comprimento da onda, certo? Bom, e para finalizar aquele trecho, a esta medida denominamos comprimento de onda e representaremos pela letra grega lambda, né? Que é aquela letrinha grega ali que vai representar o ultrassom, certo? Bom, vamos entrar agora no que diz respeito à velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência, porque afinal de contas, elas sim mantêm uma relação, uma correlação uma com a outra, né? No caso, a união dessas três em trabalho em formato de uma fórmula, ela pode nos proporcionar esses determinados valores, né? De velocidade, frequência e de comprimento de onda. Acompanhe a leitura. Bom, considerando uma onda sônica se propagando num determinado material com velocidade v, frequência f e comprimento de onda lambda, podemos relacionar estes 3 parâmetros como se segue. Velocidade de propagação igual a comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, senhores, uma associada à outra, né, seja por um produto, ou seja por uma razão, né, multiplicação ou divisão, elas, em uma plena correlação uma com a outra, é capaz de gerar o valor da terceira, né? No caso ali que a gente pôde observar, a velocidade ela pode ser determinada pelo produto, do comprimento de onda pela frequência, certo? Bem como, senhores, devo já adiantar que a frequência, por exemplo, ela também pode ser determinada por esses parâmetros. Quais? Isolando-se a frequência. Bom, frequência igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Por meio dessa forma, ou seja, dessa alteração, desse molejo que nós fizemos com a fórmula, nós conseguimos obter aí já o valor da frequência, caso a questão queira a frequência ao invés da velocidade. Assim como, senhores, podemos determinar também quem? O comprimento de onda. Simples. Bom, o comprimento de onda, como faremos isso? Primeira regra, isola o comprimento de onda. Comprimento de onda igual quem? Velocidade, que é diretamente proporcional a ele, dividido por quem? Pela frequência. Lembrando sempre, senhores, que velocidade é dado em metros por segundo, certo? Podendo ser associado a milímetros por segundo, é só fazer a conversão matemática, né? Frequência é dada em hertz, ou ciclos por segundo, né? Como nós já vimos anteriormente. E o comprimento de onda é dado em milímetros, certo? É bom conhecer esses parâmetros porque é imprescindível, é importantíssimo, de suma importância, que os senhores sempre trabalhem com grandezas equivalentes. Nunca trabalhem com metros por segundo se você quer um resultado em milímetros, certo? Façam a conversão. Bom, continuemos a leitura. A relação acima permite calcular o comprimento de onda, pois a velocidade é em geral, né, conhecida e depende somente do modo de vibração e o material. Ou seja, o que eu acabei de falar para os senhores. A velocidade é em geral conhecida e depende de quê?
somente do modo de vibração, se é longitudinal, transversal, superficial. E do que? Tipo de material. Se é um aço, se é um alumínio, se é um titânio, se é um cobre, se é um ouro, não importa. Certo? Sempre vai depender do tipo de onda, do modo de vibração, né, na verdade, entendam assim, e da espécie de material. Qual é o material? Certo? Continuamos. Por outro lado, a frequência depende somente da fonte emissora, que também é conhecida. Que nós sabemos que no caso do ultrassom, a fonte emissora é o cristal, né? É o cabeçotezinho que emite a onda. Certo? Bom, vamos a um breve exemplo de aplicação. Não precisamos nos aprofundar intimamente com as fórmulas, né? Porque afinal de contas, nós não podemos perder o nosso foco do nosso curso, mas ainda assim, acompanhem comigo aqui um breve exemplo. Vejamos, uma onda longitudinal ultrassônica com frequência de 2 MHz é utilizada para examinar uma peça de aço. E qual é o comprimento de onda gerado no material? Bom, senhores, ele não nos informa a velocidade e pede o comprimento de onda. Opa, mas para se obter o comprimento de onda, é necessário que tenhamos o quê? A velocidade. Só que ele nos informa a velocidade. De que forma? Ele nos informa que é uma onda longitudinal. Acompanhem comigo na leitura. É uma onda longitudinal. Opa, então já sabemos o modo de vibração. Agora, falta saber mais o quê? O tipo de material. Logo abaixo, ele diz que está examinando uma peça de aço. Então, nós já sabemos, senhores, que é uma onda longitudinal se propagando no aço. Então, já podemos saber a velocidade. Basta consultar uma tabela de velocidade, certo? Bom, a frequência nós já temos, agora é simplesmente a questão de você fazer o quê? A associação da fórmula. Lembra que eu lhe disse? Comprimento de onda igual a velocidade de propagação dividido pela frequência. Ou seja, vamos converter aqui, certo? O que é 5.900 metros por segundo para 5.900.000 metros por segundo e dividir por 2 MHz, que são 2 milhões de Hz. Após fazer essa divisão, nós vamos ter plena consciência, né, plena certeza de que o resultado dá 2,95 milímetros. O conhecimento do comprimento de onda é de significante importância, pois se relaciona diretamente com o tamanho do defeito a ser detectado. Viram a importância? O conhecimento do comprimento de onda é importante por quê? Pois se relaciona diretamente com o tamanho do defeito a ser detectado. Como assim, Rafael? À medida que você afasta a sua frente de onda, né, da sua onda, tecnicamente, à medida que você afasta a onda da sua respectiva fonte emissora, ele vai perdendo intensidade. Então, à medida que você perde intensidade, você tem uma mudança na posição do seu pico. Isso altera, de uma certa forma, o comprimento de onda, certo? Então, por essa razão, o comprimento de onda ele é intimamente relacionado com o tamanho da descontinuidade, certo? Agora, senhores, nós vamos falar sobre um outro parâmetro, uma outra característica do som, ainda, né, falando somente dos fundamentos básicos aí do ultrassom. Vamos falar agora sobre o nível de intensidade sonora. Agora nós vamos, de uma certa forma, esquecer um pouco do que é frequência e vamos nos ater um pouquinho ao que é amplitude. Certo? Acompanhem comigo. O Bell, abreviado B, é uma grandeza que define o nível de intensidade sonora, NS, que compara as intensidades de dois sons quaisquer, como segue. Bom, essa aqui, senhores, é a fórmula primitiva. Não precisa se espantar, não precisa achar que tem que saber isso mais do que qualquer outro. Relaxem, só acompanhem comigo a primeira instância. NIS, que é nível de intensidade sonora, igual a logaritmo da intensidade final dividido pela intensidade inicial. Bom, acabei de dizer quais são o que significa, né, os itens, e sabemos também aqui, conforme está escrito, que as intensidades sonoras são medidas em watts por segundo, por centímetros quadrados. Certo? Por outro lado, o decibel equivale a 1/10 do Bell. E é, em geral, normalmente
utilizado para medidas de nível de intensidade sonora. Então nós já sabemos o quê? Que a intensidade sonora é dada em Bel, ou decibel, né? Como preferir. Mas geralmente é decibel. Usem decibel. Bom, e a equação já muda de figura por conta desse decibel, por causa dessa décima parte de um bel. Então ela passa a ser nível de intensidade sonora igual a 10 vezes o logaritmo da intensidade final dividido pela intensidade inicial. Calma, ainda é uma fórmula em construção. Bom, acompanhe comigo. Entretanto, a teoria dos movimentos harmônicos na propagação ondulatória nos ensina que a intensidade de vibração é proporcional ao quadrado da amplitude sonora. Traduzindo matematicamente, I é igual a A ao quadrado. E, portanto, devemos reescrever na forma de NAS. Bom, percebam, senhores, que deixa de ser nível de intensidade sonora e passa a ser nível de amplitude sonora. E se você mudou necessariamente o parâmetro que você quer avaliar, você vai também ter uma pequena mudança na fórmula. Como se segue? Nível de amplitude sonora igual a 10 logaritmos de amplitude final ao quadrado dividido pela amplitude inicial ao quadrado. Por que esse amplitude ao quadrado aqui? Porque, afinal de contas, a intensidade sonora sendo I igual a A ao quadrado, se anteriormente era intensidade final dividido pela intensidade inicial, agora nada mais justo, né, de substituir o que é I pelo A ao quadrado, não é? Então, por essa razão, fica sendo 10 logaritmos de amplitude final ao quadrado dividido pela amplitude inicial ao quadrado, dados em decibel também. Bom, e qual é a fórmula encontrada de dizimar, né, por assim dizer, esse valor elevado ao quadrado? Simplesmente trabalhando com regras de potenciação. Percebam então que na sua forma final, o nível de amplitude sonora é dado em, ao invés de 10 logaritmos, são 20 vezes o logaritmo de amplitude, simplesmente amplitude final, dividido pela amplitude inicial. Percebam, senhores, que saiu a elevação, né, ao quadrado, ao expoente 2, por conta da alteração aqui. Ó. Ao invés de que era 10, agora é 20. Certo, senhores? Bom, acompanhem. Esta relação pode ser entendida como sendo a comparação efetuada por um sistema eletrônico de duas amplitudes de sinais, emitida e recebida pelo transdutor ultrassônico, ou simplesmente conhecida por ganho. Bom, senhores, olha só. É uma comparação. Se você tem dois parâmetros que são as amplitudes final e inicial, você já sabe também que há um diferencial entre elas. Que diferencial é esse? É o ganho. É a quantidade de ganho que você utilizou para aumentar ou retirou para diminuir. Né? E como você calcula isso? Por meio dessa fórmula que eu acabei de mostrar aos senhores, certo? Simples assim. Bom, vamos aqui a um breve exemplo de aplicação, né? Para a gente poder simplesmente procurar fixar um pouquinho mais isso na nossa cabeça. Bom, exemplo de aplicação. Quais são os ganhos correspondentes a uma queda de 50% e 20% nas amplitudes dos dois sinais na tela do aparelho de ultrassom, como mostrado na figura abaixo? Bom, primeira coisa que nós temos que saber, quem é a amplitude inicial aqui? Bom, sabemos agora, ou se não sabemos, vamos ter em mente agora, que a leitura da tela do ultrassom é feita da mesma forma que uma tela normal, sempre da esquerda para a direita, né? Então, o que acontece? A amplitude inicial, nesse nosso caso aqui, vai ser essa aqui, senhores. Ó. Observem, me observem. Vai ser 100%, que afinal de contas é o primeiro pico que nós temos, certo? Então, observemos aqui a assertiva A. Para a variação de 50%. Bom, quanto nós vamos ter? Nós sabemos que a amplitude inicial é 100 e também sabemos que a nossa amplitude final é 50. Muito simples. É simplesmente associar. O que era A vai passar a ser 100. O que era A0 vai passar a ser 50, né? No caso, o inverso, né? Perdão, senhores. No caso, o inverso. O que é A inicial será 100, né? Que é o A inicial. E o que é o A final será 50 para esse nosso primeiro caso aqui, né? Que é onde começa e onde termina. Um sendo dividido pelo outro.
Então, dá nisso aqui, olha só, observem, 20 vezes o logaritmo de 0,50. Afinal de contas, 50 dividido por 100, 0,50, certo? Aí, você tem o valor desse logaritmo, e a partir do momento que você tem esse valor do logaritmo, que eu posso adiantar aos senhores que nesse caso é menos 0,3, tá? Isso é só vocês consultarem uma tabela, não há problema nenhum. E a partir do momento que vocês têm esse valor desse logaritmo, vocês simplesmente efetuam uma multiplicação. 20 vezes menos 0,3 dá esse resultado aqui, olha só. Menos 6 decibéis. O valor, então, que foi reduzido, o valor que foi descontado, deduzido, né, na variação aqui do nível de amplitude sonora foi de 6 decibéis. Certo, senhores? Vamos à letra B. Para variação de 20%. Bom, para a variação de 20%, simplesmente temos que a amplitude inicial é quem? 100. Certo? Temos também que a amplitude final é 20. Certo? Então, se a amplitude final é 20, temos a amplitude inicial, nós já podemos fazer o quê? A nossa fórmula. 20 dividido por 100, certo? A amplitude final, que é 20, dividido pela amplitude inicial, que é 100, igual a 0,2. Informo aos senhores de cara que o logaritmo correspondente a 0,20, se os senhores procurarem na tabela ou na calculadora, os senhores provavelmente vão encontrar menos 0,7. E ao encontrarem menos 0,7, senhores, aí é só fazer o produto, né? 20 vezes menos 0,7, que como os senhores podem acompanhar aqui comigo, dá menos 14. Ou seja, para essa queda que estava inicialmente a 100% e foi reduzido a 20% da tela, foram retirados, ou seja, foram reduzidos quantos decibéis? 14 decibéis negativos, certo? Se fosse o contrário, se fosse 20 a 100, nós sabemos que, por razões óbvias, que seria um aumento de 14 decibéis, ou seja, ao invés de menos 14, seriam mais 14. Certo, senhores? Bom, dada essa explicação, mais uma vez eu encerro aqui a nossa videoaula, mais um episódio da nossa videoaula. Espero que os senhores tenham absorvido aí essa parte que diz respeito a fórmulas, né? Afinal de contas, entramos nesse campo. Não se preocupem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? E tenho certeza que para as próximas fórmulas, para os próximos processos aí, a gente vai se dar muito melhor, sim? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.